Olá, queridas alunas da imersão. Hoje eu vou dar seguimento ao nosso Clube do Livro com o penúltimo áudio do nosso livro O Privilégio de Ser Mulher. No áudio de hoje eu vou falar sobre o capítulo 7, a missão sobrenatural da mulher, e capítulo 6 e 7. 6, a missão sobrenatural da mulher, e capítulo 7, mulheres e sentimentos. Esse capítulo eu tenho vontade de ler ele por inteiro, porque a autora ela aborda a maternidade de uma forma tão doce e sobrenatural que fica até difícil resumir tamanha importância. Então, o foco desse capítulo, então, é a maternidade. Ao contrário do que fala o movimento feminista, né, que ridiculariza a maternidade e diz que é uma desvantagem das mulheres, a autora ela exalta o poder que nós temos de carregar em nosso corpo duas almas. E a autora, assim, ela fala que nós recebemos o dom da receptividade. Então, para começar esse capítulo, ela coloca de forma brilhante a seguinte reflexão: a beleza da feminilidade como vinda das mãos amorosas de Deus, assim como a gloriosa missão que lhe foi confiada, fecundada pelo sobrenatural. A psique feminina é mais sensível ao pessoal do que ao impessoal. As mulheres reagem de forma intuitiva, sem muita deliberação, porque sentem que as pessoas estão num patamar infinitamente superior ao dos seres não pessoais. Então, ela coloca aí esse nosso olhar, né, sobre a pessoa, sobre o algo pessoal. Ela dá até um exemplo na página 73, que se colocar aí dentro de uma sala fechada, homens e mulheres, e na hora que abrir a porta e de um lado tiver um computador e de outro um berço, com certeza as mulheres avançariam em direção ao berço e os homens avançariam ao lado do computador. Por quê? Porque os homens se interessam mais pela tecnologia, pelas coisas, né? E as mulheres pela vida. Com certeza todas as mulheres iam correr para ver aquele bebezinho que estava no berço. Então existe sim uma diferença gritante entre esse lado sensível, né, às reações das mulheres. Na página 74, a autora coloca: o Deus verdadeiro é o Deus da vida. Cristo é a vida da alma e as mulheres que têm a sublime missão de dar a vida. É por essa razão que quando uma mulher opta livremente por abortar seu bebê, ela não só comete um pecado grave, mas fere o cerne da sua natureza feminina. E é por isso que leva tanto tempo para que essas mulheres se recuperem do trauma e se deem conta de que trairiam a sua missão sagrada. Depois disso, é muito comum que sejam tomadas por um autodesprezo e sintam tentadas a cometer suicídio. Existe até uma pesquisa onde revela justamente isso. O índice de mulheres que cometeram suicídio ou tentaram suicídio é muito alto em mulheres que tentaram ou fizeram um aborto. Isso aí, existe uma pesquisa que comprova isso. Hoje em dia, né, até essas pesquisas é difícil serem encontradas porque há uma condução aí da sociedade para que esse tipo de assunto de aborto, né, a gente vê o movimento para que o aborto aconteça no mundo inteiro. Então, infelizmente, esses dados eles são maculados para que o movimento feminista ganhe força, né, para que esse aborto sempre aconteça. Tanto que hoje existem leis aí em países que até o 9º mês é possível ter autorização para fazer um aborto, infelizmente. Isso não é aborto, né? Isso é matar um bebê. É mais do que um aborto. Para mim um assunto muito delicado. E a autora, ela fala muito bem desse assunto. Ela investiga, eu já li outras partes desse livro que fala e justifica de uma forma brilhante. E esse é um ponto que é muito importante. Como fere a missão da mulher o aborto. Tanto que é muito comum mulheres depressivas que pensam em suicídio quando elas já cometeram esse tipo. Por quê? Porque a natureza feminina ela está voltada para o cuidar, né? Infelizmente,
É tudo uma inversão de valores e a gente vê um número tão grande de mulheres aí que estão perdidas. Então, a autora também fala que as mentes das mulheres, elas estão intimamente ligadas aos seus corações. E suas mentes trabalham melhor quando animada por seus corações. Aí a autora, ela cita uma parte na página 75 da mãe de Dom Bosco. Ela fala assim: a santa mãe de Dom Bosco, Mama Margarita, dizia que uma simples camponesa italiana possuía de certo uma sabedoria extraordinária como educadora, sabedoria que frequentemente falta aos experts em psicologia infantil. Ela aborda que, como nós mulheres, é nato em nós essa sabedoria, principalmente na educação dos nossos filhos. Nós afloramos aí uma sabedoria. Outro grande dom que Deus deu à natureza feminina foi o dom da receptividade. Na página 76, tem um trecho maravilhoso que a autora fala assim: todas as pessoas criadas são essencialmente receptivas porque não há nada que tenhamos recebido. As mulheres se sentem à vontade nessa receptividade e são receptivas com muita graça e desenvoltura. Isso já estava escrito na sua natureza biológica. Mas a maravilha de dar à luz é que, embora a mulher receba apenas uma sementinha viva, tão microscópica que passa despercebida ao olho humano, e depois de 9 meses, ela dá a seu esposo um ser humano com uma alma imortal, feito à imagem e semelhança de Deus. O momento da concepção dá-se horas depois do abraço marital, mas quando o esperma fecunda o óvulo feminino, podemos supor, embora isso nunca tenha sido ensinado formalmente pela igreja, que nesse exato momento Deus cria a alma da criança, uma alma totalmente nova, que sendo imaterial, não poderia ser produzida por seres humanos. Deus, portanto, toca o corpo da mulher e põe essa nova alma no templo do seu ventre. Esse é mais um privilégio incrível que o Criador deu às mulheres. Durante a gestação, elas têm o extraordinário privilégio de carregar 2 almas em seu corpo. Que lindo, né? A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei encantada com essa parte, que eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Quando estamos grávidas aí, carregamos 2 almas em um corpo. É muito lindo mesmo. E aí, para finalizar esse capítulo, a autora, ela tem uma reflexão belíssima, que enquanto as mulheres se mantiverem fiéis ao seu chamado religioso, o mundo estará salvo. Mas a ameaça que agora nos cerca é precisamente essa revolta de feministas que perderam total sentido de suas vocações, porque ficaram cegas ao sobrenatural. E aí ela conta uma passagem que, na virada do século, a Academia Francesa ofereceu um prêmio para aquele que melhor respondesse à seguinte questão: por que há mais homens que mulheres nas prisões? Olha que fantástico essa reflexão. O prêmio foi concedido a uma pessoa que escreveu: porque há mais mulheres que homens nas igrejas. E para finalizar o capítulo, a autora fala assim: eis uma verdade sobre a qual vale a pena meditar. Mulheres costumam ser mais piedosas, porque têm uma consciência mais viva de sua fraqueza. E aí é que mora a sua verdadeira força. Fantástico. No capítulo seguinte, Mulheres e Sentimentos, a autora, ela tenta fazer a reflexão do que são os sentimentos. Então, a vida espiritual, ela começa o capítulo dizendo que a vida espiritual, ela não se baseia em emoções. A vida espiritual, ela se baseia na fé, na vontade e no pensamento racional. E, sem dúvida, essas emoções, esses sentimentos, eles podem ser muito perigosos. E que nada mais é que os sentimentos são emoções irracionais. Ela cita uma passagem que Aristóteles, ele dizia que enquanto a inteligência e a livre vontade eram prerrogativas humanas, os sentimentos eram experiências que homens compartilhavam com os animais. Para ele, nessa teoria dele, ele fala que homens e animais, eles são iguais nessa questão dos sentimentos, porque ambos podem aí sentir frio, fome, sede, fadiga,
e que todas essas experiências são relacionadas ao corpo e são nada mais são do que vozes do corpo. Então, mas existem os sentimentos psíquicos, né? Que é o mau humor, a depressão, e que por causa do pecado original, o homem, infelizmente, é capaz de dar respostas erradas ou corrompidas. Ele pode odiar o que é amável, alegrar-se com fatos malignos, ficar triste com a alegria de outras pessoas e alegrar-se com a infelicidade alheia. Nesses casos, nossas respostas ilegítimas criam uma cacofonia, uma nota errada na sinfonia. Isso não deveria acontecer. Que estranho, né? Então, são aí uma confusão de sentimentos. Alegrar-se com fatos malignos, né? Que coisa mais triste. E são aí os sentimentos desordenados. E com a graça de Deus, o homem é capaz de transcender. E aí ele tem uma tendência para olhar para os acontecimentos e dar uma resposta. Ou seja, ele pode fazer isso, ser ordenado, que é o quê? Amar o que merece ser amado, amar o que é mais elevado e amar menos o que é mais baixo. Então, só quando os amores realmente estão desordenados é que esses sentimentos também são desordenados. Platão, a autora cita um trecho que Platão, ele escreveu que um dos adjetivos da educação é ensinar a criança a odiar o que deve ser odiado e amar o que deve ser amado, que nada mais é do que colocar o sentimento no lugar apropriado, né? Odiar o que é errado e amar o que deve ser amado. Isso nada mais é do que ordenar esses sentimentos. Lá na página 90, a autora, ela cita um trecho, ela faz uma reflexão belíssima, que fala assim: a orientação espiritual busca purificar o intelecto do homem e levá-lo a um conhecimento da verdade ainda maior e mais profundo. Busca fortificar a vontade. Mas uma orientação espiritual sensata deveria mostrar a grande preocupação não só em eliminar os sentimentos ilegítimos, mas também em florescer sentimentos nobres, sublimes e generosos num coração puro. Linda mesmo essa reflexão da autora. E para finalizar, ela sintetiza de forma brilhante esse capítulo que fala Mulheres e Sentimentos. A conclusão dela é a seguinte: o que podemos tirar dessa breve visão sobre os sentimentos é que não se justifica considerar as mulheres inferiores, partindo da constatação de que os sentimentos desempenham papel central em suas vidas. Se os sentimentos vibrando em seus corações são nobres, apropriados, bons, legítimos, sancionados por Deus e aprazíveis a Ele, então elas são joias preciosas aos olhos de Deus. Então, a conclusão dela é belíssima, que nós mulheres temos sentimentos sim, mas se bons, legítimos, sancionados por Deus, então são joias preciosas aos olhos de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso penúltimo áudio e semana que vem, para finalizar esse livro, eu venho com o áudio do capítulo 8, 9 e 10. São áudios bem curtinhos, mas são também, com certeza, belíssimas reflexões. E nosso livro está chegando ao fim. Beijos e até o próximo e último capítulo.